Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto sagrado? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Nós vamos considerar uma sessão pequena nesta manhã. Continuamos trabalhando o Evangelho de João Marcos. É a 75ª exposição deste Evangelho. Nós vamos considerar os versículos 12, 13 e 14 do capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Abra a sua Bíblia, deixe no colo, acompanha comigo, eu leio a partir da Ara. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela havia, porventura, se acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Vamos orar. Pai, fala conosco, instrui-nos pela tua palavra, Pai. Tuas filhas vieram aqui te ouvir, não me ouvir. Fala aos nossos corações, instrui-nos, transforma as nossas vidas, transforma a minha vida, Pai. Transforma as nossas vidas, que nós possamos avançar na caminhada cristã. Abre o nosso intelecto, abre nossos corações, Pai querido. Dá-nos vida, não letra morta. Dá-nos vida, Pai, pela ministração da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. E o povo concordando diz: o texto que nós acabamos de ler é parte da derradeira peregrinação de Jesus até Jerusalém. Nesta ocasião, Jesus iria celebrar a Páscoa judaica pela última vez. Festa anual, a Páscoa judaica, festa anual que celebrava a libertação do povo de Deus da escravidão de Faraó. Jesus irá se tornar o nosso cordeiro pascal, sacrificado para nos libertar da escravidão do diabo, do mundo e da carne. Jesus havia feito inúmeras peregrinações ao longo dos seus 33 anos de vida, pois todo judeu piedoso tinha que ir pelo menos 3 vezes ao ano a Jerusalém. A primeira peregrinação que Jesus fez, ele fez na companhia de seus pais, depois dos 40 dias de purificação de Maria, Lucas 2, 22 a 24. Naquela ocasião, o neném Jesus foi apresentado ao Senhor, prática que nós acabamos de imitar aqui. Naqueles idos, na antiga aliança, havia uma lei para isso. Hoje não há lei, mas é uma prática maravilhosa, é uma tradição maravilhosa. Não há nenhuma lei para que o crente faça esse rito diante da igreja, mas é uma prática maravilhosa. Eu fiz com meus 2 filhos e aconselho muito você também a agir de igual maneira. O início desta última peregrinação à Cidade Santa está registrado em Lucas 9:51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Nós avaliamos esse texto e nós vimos inclusive que quando ele fez isso, ele caminhava à frente dos seus discípulos. Seus discípulos estranharam a maneira apressada que ele caminhava a Jerusalém. E assim iniciou essa marcha. Jesus vem caminhando, para em Jericó, cura Bartimeu, nós avaliamos isso aqui, enquanto grande multidão caminha com eles. Eles atravessam de Jericó até Betânia, cerca de 31 quilômetros. Ficam hospedados na casa de Lázaro, Maria e Marta, em Betânia.
Naquela vila, Betânia, daquela vila Jesus manda 2 dos seus discípulos irem até Betfagé, onde encontrariam um jumentinho amarrado. Jesus profetiza, diz que é para que eles peguem o jumento e tragam até Jesus. Nós avaliamos também esta sessão com vocês, penso que foi domingo retrasado. Diz lá que eles trouxeram, e ao invés de Jesus montar um lindo corcel branco, como era a prática dos reis, Jesus entra montado num cabisbaixo jumento, para cumprir a profecia de Zacarias, que Mateus registra, Mateus 21, 4 e 5. Isto aconteceu, o quê? Jesus montar num jumento, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias. Digam à cidade de Sião: eis que seu rei vem a você, humilde, montado num jumento. Interessante como Deus pensa, né? Se fosse eu queria um cavalo bonito, alto, grande. Mas Deus é tão diferente de nós. Deus é tão diferente. Os meus pensamentos, vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu não raciocino como vocês raciocinam, disse Deus através da boca de Isaías. Enquanto o jumentinho caminhava sobre as capas das pessoas e muitos agitavam ramos de palmeira, os que iam adiante de Jesus e os que vinham depois gritavam: Hosana, Hosana, bendito o que vem, o rei vindouro, filho de Davi, Hosana nas alturas. Marcos 11, 9 a 10. O alvoroço deve ter sido enorme. Esta foi a famosa entrada triunfal do rei, profeta, monarca, Messias, o Cristo, Rei Jesus, aclamado e soberano de Israel. Lemos em seguida no fluxo, Marcos 10, 11, que Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo em sua volta e, como já era tarde, voltou para Betânia com os 12. Note que ao final da turnê pela cidade, o mestre faz uma inspeção pelo templo. Ele examina cuidadosamente o comportamento imoral dos cambistas. Ele examina a irreverência dos vendedores de animais. Ele considera o trânsito intenso de mercadorias que está acontecendo. Enfim, ele observou tudo em sua volta, mas nada fez naquele momento. Ele retorna para a casa de Lázaro, em Betânia, para passar a noite e pedir direcionamento ao Pai quanto suas ações para o dia seguinte. Jesus não agia por impulso. Eu vou dizer isso de novo. Jesus não agia por impulso. Jesus não era guiado por emoções. Jesus não tomava as suas ações à luz do que os olhos dele viam, à luz do que os ouvidos dele ouviam, como nós lemos o profeta Isaías testemunhando a respeito da maneira de Jesus agir. Tu me despertas o ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Isaías 54, parte B. Ele me acorda, ele desperta os meus ouvidos para escutar como alguém que é ensinado. O próprio Jesus reitera isso. Jesus diz, noutras palavras, a mesmíssima coisa. Ouça, João 5,30, ouça. Eu não posso fazer nada pela minha própria iniciativa. Que coisa, hein? Que coisa profunda. Eu, Jesus, não posso fazer nada a partir da minha própria iniciativa. Eu julgo de acordo com o que o Pai me diz. Se nós não levarmos em conta esse tipo de procedimento que Jesus tem,
Nós não vamos entender Jesus com chicote na mão, metendo o sarrafo dentro do templo. Nós só podemos fazer sentido de ações de Jesus que nos parecem estranhas quando nós entendemos a maneira como ele opera. Senão, nós vamos tentar desculpar Jesus de algumas coisas. Quando Jesus diz hipócritas, você põe, pô, mas que violência de Jesus. Raça de víboras. Então, para que a gente entenda a maneira de Jesus agir, nós temos que compreender a maneira como ele opera. Ele nunca opera a partir da sua própria conta, tomando ações e fazendo coisas a partir da sua própria intuição, a partir da sua própria cabeça. E é uma lição maravilhosa para mim e para você. Há uma lição preciosa que nós podemos tirar desse estilo de vida. Você, por exemplo, está considerando namorar alguém? Você já colocou isso seriamente diante de Deus? Para ver o que Deus, qual é o direcionamento de Deus na tua vida em relação a isso? Você pretende morar, você está considerando morar em outra cidade? Isso acontece? Você já perguntou o que Deus pensa disso? Você está considerando, por exemplo, mudar de emprego, e aí tem uma oferta, você está agindo apenas com base de que o salário é melhor, sem perguntar para o Senhor o que ele pensa disso? Veja, se você age assim, você está agindo fora, diferente da maneira como Jesus agia. As tuas ações, tal qual Jesus, porque nós somos imitadores de Cristo, devem ser colocadas diante do Senhor, não apenas na base da tua própria intuição, não apenas a base daquilo que tu achas que é melhor para ti. Eu me lembro que uma pessoa chegou algum tempo atrás e disse, olha, eu estive em tal cidade assim, que cidade, estou pensando em me mudar para lá, e seria bom para ti também. Eu fiquei pensando, a minha vida não é baseada no que é melhor para mim. Eu quero viver a minha vida à luz do que Deus pensa para mim. O que é que isso é bom ou ruim? O que você está se deparando com determinada decisão que você precisa tomar? Quem sabe nesse começo de ano você está considerando algumas coisas. Escute, já colocastes isso diante do Senhor? Enquanto meditava nessas verdades, eu fiquei lembrando daquele período 2016, quando a igreja estava debatendo se me convidava ou não para ser pastor de vocês. E houve aquela votação, aquelas entrevistas todas, e finalmente chegou a carta convite. Durante todo aquele período eu estava em profunda introspecção. Será que eu devo assumir essa responsabilidade? Porque se Deus não tiver comigo, vai ser um tremendo fracasso. Mas se Deus estiver comigo, vai ser uma bênção. Então eu não tomei, e posso dar outros exemplos. Quando fui convidado lá para a reitoria do seminário, eu fiquei um temor e tremor. Me lembro que eu fui até o vice-reitor da época, o Aló, e eu disse, o que eu mais temia me aconteceu, citando Jó. O que mais eu temia me aconteceu de eu ser indicado reitor. Então todas as tuas decisões, olha para mim aqui, você deve colocar diante do Senhor. Senhor, o que tu achas disso? Você está pensando em casar? Você está considerando casar? Minha irmã, meu irmão, essa é a segunda mais importante decisão da tua vida. Um mau casamento é uma tragédia, e você vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Coloca diante do Senhor. Senhor, tu concordas com isso? Senhor, eu estou apaixonado. Me lembro no caso aqui da minha
atual esposa, eu fiquei perdidamente abaixo. E a gente perde um pouco, fica com a cabeça meio avoada, fica entenebrecido, não é? A cabeça fica, porque as emoções tendem a tomar conta. A maioria das pessoas, pelo menos. Eu fiquei, parece um idiota, porque as emoções tendem a nos dominar. E aí então, eu lutei muito: Senhor, tu estás nisso? Tu concordas com isso? Porque se tu não concordas, tinha um espelho lá no apartamento: eis aqui o teu servo, eu quero morrer solteiro. Então somente faça a tua vontade da minha vida. Faz a tua vontade, não a minha vontade. O homem Jesus nos dá um excelente exemplo de como alguém age quando, aspas, não se estriba no seu próprio entendimento, Provérbios 3:5, mas ao contrário, vive na dependência do Espírito Santo. Voltando ao texto. Após o pernoite na casa de Lázaro, Marcos 11:12, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Para aí. Provavelmente Jesus pouco dormiu, se é que dormiu, naquela noite, ao tentar digerir os acontecimentos do dia anterior, os gritos de hosana das multidões, a entrada triunfal, o escandaloso e aviltante comércio no templo, as negociatas entre os saduceus e os agiotas, a exploração da religião dos fiéis incautos. Imagina um turbilhão na cabeça dele noite adentro. O que é que eu vou fazer diante disso tudo? Depois de muita oração diante do Pai, por volta das 5 da madrugada, proías, a palavra cedo de manhã, a palavra que descreve essa saída de Jesus, Mateus 21:18, é a passagem paralela. Cedo de manhã teve fome. Que coisa interessante na humanidade do Filho de Deus. Jesus tinha as mesmas necessidades que eu e você temos: fome, sede, desejo por sexo, vontade de dormir. As mesmas necessidades que eu e você temos, Jesus teve, mostrando que é possível dominá-las e não estar escravo a elas. No fluxo do texto, agora 13:14, acompanha comigo. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse: ninguém mais coma de teu fruto. E seus discípulos ouviram isto. Estamos diante aqui de uma parábola gestual. Estamos diante de uma parábola gestual. Jesus está, ouça, ensinando algo muito importante neste teatro que ele está fazendo. A fim de que a gente entenda a parábola toda, nós precisamos ler o desfecho dela. Você vai comigo, você vai saltar a limpeza do templo e vai para o versículo 20. Você leu o 13 e o 14, salta comigo para o 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Lembrou o que havia acontecido e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Para aí. A interpretação dessa parábola envolve três elementos. Primeiro, a vindoura destruição da nação Israel. Segundo, a maldição da justiça própria. E terceiro, o encorajamento para se exercitar fé em Deus. Vamos examinar os dois primeiros pontos, e o terceiro ponto a gente vai ver daqui a 2 domingos. O primeiro ponto, a primeira coisa que chama a nossa atenção nesta parábola é que este é o único milagre destrutivo de Jesus. Jesus nunca destrói nada. Jesus sempre traz ordem, cura, o bem. Jesus nunca, em momento nenhum, até onde eu saiba,
Jesus nunca destrói coisa nenhuma, sempre ele constrói. Essa é a única dramatização milagrosa no qual Jesus destrói a figueira propositalmente, porque ele não tinha fruto, embora ele soubesse que não era tempo de figos. Marcos 11:13. Essa destruição leva-nos diretamente ao primeiro ponto: a vindoura destruição de Israel. Veja bem, Israel é apresentada na Bíblia como uma figueira, como nós lemos, por exemplo, em Oséias 9:10. Oséias 9:10, se você quiser acompanhar. Israel é apresentada na Bíblia como figueira, uma árvore de figueira. Oséias 9:10. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Outro exemplo está no capítulo 24 de Jeremias, o capítulo inteiro dedicado a figueira e figos. Jeremias 24:5, lemos que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como figos bons, e eu os tratarei com bondade. Por outro lado, 24:8, Jeremias 24:8, eu, Senhor, vou tratar os figos ruins, que não podem ser comidos, as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito. Resumindo, a figueira representa Israel e os frutos, os figos, representam os israelitas. Conforme Jesus já havia avisado semanas antes, isso aqui não é alegoria, tá? A interpretação que eu estou fazendo não é alegoria. Olha só, Jesus havia avisado que isso ia acontecer semanas antes. Deixa um dedo em Marcos, vai para Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13, 6-9. Lucas 13, 6. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao capataz que tomava conta da plantação: olha, já faz 3 anos, período do ministério de Jesus aproximadamente, já faz 3 anos seguidos que eu venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Ouça agora: corte esta figueira, destrua essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o capataz respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Finalmente chegou o momento de cortar a figueira, quando Jesus amaldiçoa o momento. No ano 70, Titus Flávios Vespasianos arrasou, saqueou e incendiou Jerusalém. Pouquinho avante, 135, o general romano Júlio Severo esmagou a rebelião judaica liderada por Simão Bar-Cobas. Sobre o resto de Jerusalém, ele edificou uma cidade grega, Hélia Capitolina, e sobre o monte que estava o templo, ele ergueu um templo a Júpiter. Os judeus foram proibidos de viver próximo a Jerusalém, e cerca de 900 aldeias judaicas foram completamente destruídas, e seus moradores mortos, escravizados ou banidos da região. Até a data atual, 2025, o templo de Jerusalém não foi reerguido, e resta apenas um grande muro antigo
que cercava a região chamada de hoje de Muro das Lamentações. Ou seja, a figueira foi totalmente destruída. Veja, a dramatização, a parábola teatral não termina ainda. As folhas da figueira são retrato de justiça própria, ou de religiosidade, fotografia de religiosidade. Desde o começo da Bíblia, a folha de figueira representa a religiosidade, a tentativa humana de se encobrir. Por exemplo, Gênesis 3:7, os olhos dos dois, Adão e Eva, se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Este foi o primeiro ato religioso da história humana, no qual o casal tentou cobrir a culpa do pecado por esforço próprio. Altamente simbólico isso aqui. O Messias, Jesus Cristo, veio buscar frutos em seu povo eleito, mas só encontrou folhas da religiosidade externa. Queridos, uma grande tragédia do experimento de Deus na criação de Israel foi que eles tentaram estabelecer a sua própria justiça, como Paulo resumidamente os trata. Romanos 10, 1-3. Irmãos, diz Paulo, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois eu posso testemunhar que eles têm zelo, eles têm dedicação por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Por quê, Paulo? Verso 3, porque ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Quer ganhar o favor no braço, quer ser justo e santo. Cristo veio em busca de figos bons, mas se deparou apenas com a folha da justiça própria, as folhas da religião externa. A vida religiosa de Israel era intensa, frenética, cheia de ativismo, peregrinações, rituais, evangelismo, sacrifícios, cultos e todo tipo de atividade imaginável, porém sem santidade pessoal na vida interior dos israelitas. Os pastores da nação eram esmerados evangelistas. Vocês sabiam disso? Onde é que está isso, pastor Raik? Mateus 23:15. Mateus 23:15. Vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Esmerados pregadores, esmerados evangelistas, vocês se esforçam para fazer um prosélito, mas quando vocês conseguem convertê-los, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Tudo externo. Os israelitas observavam os mandamentos culticos ordenados por Deus, e não havia nada de errado nisso, era comando de Deus, mas o coração deles estava longe do Senhor. Jesus denunciou esse tipo de atitude em Mateus 15, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: ouça, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Resumindo, esse primeiro aspecto da parábola, a figueira em Israel seria destruída, pois a mesma só produziu folhas de religiosidade, mas não produziu frutos de genuína espiritualidade. O segundo aspecto da parábola é a maldição da justiça própria. Este segundo ponto se aplica tanto a Israel como ao resto das nações. A maldição da justiça própria se aplica a mim e a você.
Jesus diz, Marcos 11:14, volta lá, ninguém mais coma do seu fruto. O apóstolo Pedro interpreta, 11:21, olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou. Jesus amaldiçoou a religião externa. Jesus condenou os nossos atos de justiça próprio como folhas. Deus está interessado nos frutos gerados para a glória dele, nos figos do interior do coração. A única coisa que tem valor espiritual diante de Deus é aquilo que é feito para a glória dele. Tudo que nós fizermos que não vise glorificar e honrar a Deus, não vale nada. Todos os atos de justiça são como trapo imundo. É impossível sermos bons o suficiente diante daquele que é santo, santo, santo. Nenhum ser humano pode ser justificado por seus próprios méritos diante de Deus. Veja bem, querido, olha aqui, isso é uma coisa que muitas das vezes crentes não entendem. A moralidade externa do homem descrente nada vale diante de Deus. A moralidade externa do homem descrente nada vale diante de Deus. Muito vale diante dos homens, sim, não me entenda mal. A moralidade é boa para a sociedade funcionar e tem grande valor diante dos homens. É muito bom não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, não insultar ninguém, etc. Ter uma moral digna permite que a sociedade funcione bem, que a convivência humana seja maravilhosa. Qualquer ateu pode agir assim. Praticar atos de caridade, ajudar o próximo, dar dinheiro para as pessoas na rua, ser voluntário em orfanatos e asilos, ser generoso, ter compaixão dos necessitados, qualquer ateu pode fazer isso. Existem budistas, hindus e até satanistas que são caridosos. Um amigo meu, pastor Fábio, disse para mim que ele ficou sabendo de uma igreja satanista que mandava cesta básica. Então, isso por si só, veja bem, isso tem grande valor diante dos homens e é uma coisa boa, mas isso não tem valor diante de Deus, porque não é feito para a glória dele. Tudo que não for feito para a glória de Deus não vale nada aos olhos dele. Embora seja muito bom para a sociedade, seja digno de admiração, ser uma pessoa moral é uma coisa maravilhosa. Quando eu estava me debruçando nisso aqui, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Quando eu era estudante em Londres, na República, uma das máquinas que lavava roupa ficou ruim. Ela ficou ruim e ela aceitava, ao invés de colocar lá 1 libra, se você colocasse 25 centavos, ela fazia o ciclo. E todo mundo perfilava naquela máquina, claro, e eu também. Todo mundo perfilava naquela máquina. E uma vez, eu estava lá em cima, lá na cozinha, e aí eu disse, um dos rapazes ia descer, eu disse, olha, a primeira máquina à direita, ela funciona com 25 centavos. E ele disse para mim, eu sei, eu já mandei chamar o reparo. Detalhes, esse cara que disse, esse filósofo era ateu. A moral dele estava mais alta do que a minha. Moralmente, ele era superior a mim. E é uma coisa boa, uma grande lição para mim, foi uma grande lição para mim. Eu preciso crescer moralmente. Mas veja bem, o ato de justiça dele não vale nada diante de Deus. Vale muito diante dos homens, valeu muito diante de mim. Uma bênção, um exemplo para todos nós, muito bom para a cidade, mas não vale nada diante de Deus. Isso precisa ficar claro para você. Isso tem que estar cristalino nos seus olhos. Tudo que você faz de bom para agradar a Deus tem muito valor e é muito importante. Mas se não for para agradar a Deus, vale zero. Eu pregar aqui, se não for para agradar a Deus, for para minha honra, isso não vai, isso é lixo para Deus.
Você dá o dinheiro aqui para que as pessoas vejam você vindo, para você depois. Isso não vale nada. Come o teu sanduíche, meu irmão. Isso não vale. Tudo que é feito para nossa honra, para nossa glória, para que a gente exercite aqui o cântico da música, eu vou me exercitar, mas não estou interessado em ouvir sermão, quero só tocar. Isso não vale nada, isso é lixo para o Senhor. Jesus veio a este mundo para nos vestir com sua justiça. Ouça, o animal sacrificado no Éden para vestir Adão e Eva representava o cordeiro que viria. Ele seria o cordeiro pascal da humanidade. Cristo veio e, uma vez que nós somos cobertos com sua justiça, nós podemos produzir frutos dignos e aceitáveis diante de Deus. Sem o Salvador Jesus, todos os nossos atos religiosos, fazer oração, puxar corda no círio, ler a Bíblia, fazer promessa, ser dizimista, fazer peregrinação, ser batizado aqui no tanque, assistir culto na PIB do Pará, não vale nada. Não vale nada. Se eu puder incutir isso na tua mente nesse primeiro domingo, é uma grande vitória. Você vem aqui para louvar, para adorar o Senhor. Seu coração, você quer figo verdadeiro no seu coração. E todo dia você quer viver para o Senhor, para agradar o Senhor, para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor todos os dias, no recôndito do seu coração, dando figo verdadeiro. Amém, meus irmãos? Você entende o que eu estou dizendo? A nossa moralidade cristã deve partir do coração e não meramente do exterior. Está tudo bem entre você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, neste primeiro domingo de 2025, está tudo bem, teu coração está puro diante do Senhor. Como está você nesse primeiro momento de culto? Você precisa ajustar alguma coisa? Você detectou no curso da pregação que tem folha na sua vida? Por acaso você viu algum sinal de folha? Tem folha que você precisa cortar? E hoje você diz, não, eu quero só figo. Eu quero figo do meu coração diante do meu Pai. Essa parábola não terminou. O terceiro ponto da parábola, o encorajamento para exercitar fé em Deus, será visto daqui a 2 domingos. Domingo que vem, nós vamos examinar a purificação do templo. E aí no domingo seguinte, nós vamos examinar o resto da parábola. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.